Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Naquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Estimado! Maneca, e o estimado Baby? Você já conhecia, não? O Baby já deu shows aí para nós em 2 ou 3 festas lá na Celeste, então para nós para mim ele não canta, ele dá sempre um show. Eu sempre afirmo isso. Show, né? É um show. Pena que aqui ele não pode dar o show que ele normalmente dá nos eventos sociais. Tocando de costas e tal, coisa tudo isso toda. Que a gente vê o show dele. Eu até vi o striptease também. Isso é mentiria. Mas eu vi o teu assessor de imprensa, o César Neto, que está aqui nos estúdios, que lhe acompanha nas entrevistas, e a orientação sempre da assessoria de imprensa é uma coisa importante. E o César estava babando quando tocou o Luado, você deve ter lembrado de São Paulo, Paulista, mas também não conseguiu mais ir embora daqui. Também não conseguiu mais ir embora. Viu que coisa? Que o Alto Vale aqui é mágico, né? O cara não consegue desgrudar do Alto Vale de Rio do Sul. É difícil. Tomou dessa água, não vai mais embora. É difícil. Ô, estimado, nós vamos chamar para falar depois da oncologia, que é muito importante. Eu só quero chamar aquele videozinho da nossa estimada irmã Elizabeth Catarina Zimmermann, que esteve aqui em 25 de maio de 2013 e que falou muito rapidamente da história do início do hospital. Vamos lá. 1979, quando Soldatelli era o prefeito, o início das obras, né? O vice era Lídio Alcântara, o primeiro engenheiro lá foi o Pedro Claudino, o senhor já esteve aqui há muitos anos atrás com ele. Depois, 82 parou, 89 reiniciou, aí o NOD desvinculou da administração municipal e foi acontecendo, depois veio a posto do governador Cláudio Bing, junto com o Clóvis Gertner, a administração dos empresários comandado pelo Milton Obos. Enfim, o hospital está aí tantos anos, maravilhoso, mas também com seus probleminhas, claro, né? Bom, o início do hospital regional é o seguinte, eu vim de São Paulo para assumir a direção do Hospital Cruzeiro. Mas havia feito outros cursos em São Paulo e fiz um estágio junto com a equipe de arquitetos e engenheiros que só faziam projetos e plantas hospitalares, e na área da saúde em geral. E quando eu cheguei a assumir a direção do Cruzeiro, um dia eu chamei o Dr. Gertner, naquela época eram 6 médicos. Eu falei que eu gostaria que um dia Rio do Sul tivesse um hospital à altura do Alto Vale. E os médicos da época disseram assim que era inviável, era impossível porque não tinha dinheiro. Aí eu ainda disse assim, mas se Dom Bosco, na Itália, em Turim, começou uma grande igreja maior que a nossa catedral, com 40 centavos, na época a moeda era lira, deu conta, construiu a igreja e hoje é uma bela basílica e não terminou sem ficar devendo 1 centavo para ninguém. Mas aí, né, tudo era difícil, complicado. Mas um dia eu falei para eles, eu vou chamar um pessoal de Porto Alegre. Aí veio um arquiteto e um engenheiro. Ficaram 10 dias em Rio do Sul. Fizeram a sondagem do terreno, tudo mais. No fim, me procuraram, disseram que não iam aceitar o projeto, que era um terreno muito acidentado. Era difícil. Aí eu agradeci, só me cobraram a viagem. À noite, eu me lembrei dessa equipe de São Paulo. Liguei. E eles disseram assim, dentro de 2 ou 3 dias nós estamos em Rio do Sul. Dr. Volasco e Dr. Antônio, um arquiteto e um engenheiro. Ali nós fizemos uma reunião com os médicos da época, as irmãs, que eu nunca fiz nada sozinho. Eu sempre tive ótimas irmãs da minha comunidade, que eram um apoio, que eram um braço direito. E ali eles perguntaram o que eu desejava, qual era o meu plano, o meu sonho. Aí eu falei, aí eles disseram assim, que a primeira coisa que eles iam pedir, que eu fosse a Montevidéu e ficasse o tempo que fosse preciso para conhecer um hospital recém-inaugurado, projeto da autoria deles.
Olha só, ela esteve aqui, já em 2013, já tinha vindo antes, quando o doutor Detner ainda era vivo, médico. Os dois estiveram aqui no programa para falar do hospital, com o Pedro Claudino, que foi o engenheiro que iniciou a obra junto, precisava de um engenheiro. E ela foi a pessoa escolhida, porque ela teve. Nós temos que ter um hospital regional. É impossível nós continuar com o hospital cruzeiro aqui numa região dessa. Olha essa coisa fantástica. O grande detalhe é a visão de futuro. A visão de futuro. A visão de futuro dessas pessoas. Porque talvez naquele momento o cruzeiro até atendesse a necessidade. Sim. Agora, a visão de futuro é que faz uma grande liderança. Claro, e ela teve essa visão de futuro. Chamou os médicos. Com tipo, certeza. nós precisamos. A senhora está liberada para ir atrás. Porque as irmãs salesianas que ela coloca ali, são as parceiras dela, foram as parceiras, elas administravam junto ao hospital. Sim, ajudavam, né? Meu Deus! Tocavam o hospital. Tocavam o hospital, né? o hospital Cruzeiro. E ela teve, então, essa mulher, infelizmente nos deixou agora com 91 anos, mas de um legado, não só pelo fator hospital, por tudo que ela fez para a comunidade. Esteve no Amazonas, a história dessa irmã Elizabeth é fantástica. Pela vida ela dedicada. tem que ser referenciada mesmo e lembrada sempre. E o hospital, não é que deve nada, ninguém deve nada para ninguém, mas ela tem que ser sempre lembrada de uma pessoa que foi importante. Como foi importante, Soldatelli, que iniciou, parou depois o NOD, teve o peito para desvincular da administração municipal. Aí os empresários abraçaram, o Milton foi o grande comandante desse grupo de empresários e a sociedade em si junto, evidente, com a imprensa, com todos nós aí do Alto Vale, que todo mundo brigou para ter esse hospital. E hoje estamos aqui, ó, com o nosso Manuel Risoli Pereira, o Maneca da Celeste, mas é o Maneca hoje também da FUSAV, do Hospital Regional, trabalhando e mostrando essas coisas fantásticas que é esse crescimento que a população tanto precisa e que somos diferenciados, sim. Somos muito diferenciados de toda a saúde desse Brasil afora, e graças a Deus. Bom, vamos lá. Oncologia, estimado. Entendíamos que o Estado tinha uma dívida conosco, lá da ordem de 8 milhões de reais, que eram dívidas de extrateto. Extrateto são atendimentos que o hospital faz e tem que fazer, e como não tem contratualizado, quer dizer, não existe contrato de pagamento, acaba ficando um déficit mensal dos serviços prestados. Que eles têm que pagar. Que eles em algum momento têm que pagar. Teria que pagar. Tem que pagar. Num determinado momento, a diretoria, naquela época comandada pelo Osmar, começou a negociar com o Estado, com o secretário, que era o Kleinbing, a troca desses recursos de dívida, que eram recursos de custeio, por recursos de investimento, porque o Estado não tinha dinheiro para nos passar de custeio, mas tinha um investimento que era possível fazer. Então negociamos um investimento de 4 milhões e 800 mil, assinamos o contrato em março do ano passado, 2016. 2016. 1 ano e 3 meses, 4 meses atrás. Exatamente. 4 milhões e 800 para fazer a estrutura da oncologia e fazer a estrutura para receber o PET scan. Neri, fizemos a obra exatamente dentro de 1 ano, que era o cronograma físico da obra, sem 1 centavo de aditivo. Que isso é uma coisa fantástica, essa praga do aditivo existe Sem em 1 quase centavo. todos os lugares, mas no hospital não existiu. Não existiu porque foi gerenciada a obra. A obra teve sua gestão, teve uma equipe lá, comandada pelo Giovanni, fantástico, que tocou a obra, sem 1 centavo. Obra totalmente aprovada pelo Badesc, dentro de 1 ano. Quando chegou no início de maio, a obra totalmente concluída, totalmente aprovada pelo Badesc, veio a Vigilância Sanitária de Florianópolis, vistoriou a obra, aprovou, e daí começou o martírio, porque daí como é que funciona isso? Nós mandamos todo o processo para a Secretaria do Estado da Saúde, ela monta o processo e encaminha para o Ministério da Saúde, para que o Ministério, em algum momento, emita 2 portarias. Uma portaria de credenciamento e uma portaria autorizando o pagamento. O pagamento faz parte... Esse pagamento é desses 4 milhões? Não, esses já estão pagos. Esses já estão pagos. O Estado pagou 2 serviços realizados daquilo que nós vamos realizar mês a mês. Vai ser realizado mês a mês. Mês a mês. Nós fizemos, o Hospital Regional faz parte de um plano de oncologia do Estado, devidamente aprovado pelo Estado e aprovado pelo Ministério da Saúde, onde nós faríamos, se credenciaríamos, para cerca de 450 procedimentos oncológicos mês, ou seja, 450 tratamentos de quimioterapia mês, e cerca de 54 cirurgias oncológicas, cirurgia de câncer mês. Isso dá um recurso, Neri, da ordem, pelo SUS, estamos falando só de SUS, de 400 mil reais mês. Mês, que nós prestaríamos esse serviço para o governo federal, ao invés do cidadão se deslocar para Lages, de van, dessas ambulâncias, Florianópolis ou Blumenau, são para esses 3 locais,
vem aqui e faz o tratamento aqui. Neri, quem ouve um relato das pessoas que vão de van fazer esse tratamento quimioterápico em Lages, que sai daqui 4 horas da manhã e voltam 8 horas da noite, porque tem que esperar o primeiro, esperar o último, com toda a reação da quimioterapia, isso que é um negócio desumano. E nós estamos, desde maio até agora, esperando esse bendito ou maldito credenciamento. Utilizando de todo o mecanismo político que se tem no Alto Vale, dos deputados, das forças, tem de prefeito. Governador para nos ajudar isso, nós não conseguimos. E por que não conseguimos, Neri? Neri, tem um grau de incompetência muito grande da Secretaria de Estado da Saúde. Está ali o problema, então? Neri, não está só ali. Para se ter uma ideia, o processo dali não saiu de Florianópolis para ir para Brasília ainda. Ah, mas e o governador não dá uma porrada na mesa? Os deputados não dão outra porrada na mesa? Eles estão dando, mas não anda. Cadê a força política? Onde é que está a força política? Se o secretário não faz nada, alguém tem que dar o soco na mesa. Que não vai ser você, não vai ser o César Neto, não vai ser os nossos câmeras, não vai ser alguém. Mas quem tem força? Quem tem força é quem tem voto. Quem tem voto, ele tem força. Está se tentando, nesse momento, até que o processo saia, chegue em Brasília e autorize, que administrativamente o Estado bancasse essa situação. Mas nós, primeiro, temos uma preocupação, nós, diretoria, temos uma preocupação muito grande, porque o Estado não tem conseguido cumprir os seus compromissos, não tem conseguido na questão da saúde, não tem, porque a necessidade é muito maior do que o volume de recursos. Então você imagina, nós, diretorias, assumimos atender cerca de 500 pessoas por mês, 400 mil reais, e daqui a pouco nós não recebemos esse dinheiro, como fica a situação financeira do hospital? Não, claro, sem não dúvida. Dá para assumir isso. Não dá, claro que não. Nós precisamos ter a garantia. Então, assim, temos uma alegria da obra pronta, a obra bonita. E uma frustração. Com os equipamentos comprados, com a equipe definida, o espaço físico bonito, como se viu aí nas imagens, com tudo pronto. São cerca de 12, Neri, atendimentos simultâneos. Atende-se 10 pessoas nas cadeiras, como se viu, e 2 pessoas que estão em estado mais grave se atendem nas macas. Mas, simultaneamente, temos capacidade do nosso centro oncológico de atender 12 pessoas simultaneamente. Então, assim, a nossa diretoria tem uma alegria muito grande de estar com tudo pronto e uma frustração de, desde maio, nós não ter conseguido ainda dispor esse serviço para a comunidade, porque somos cientes do que é fazer um tratamento de quimioterapia, principalmente quem teve câncer na família. Eu sei que você teve, eu já tive, e você sabe o que é isto, traz dentro de uma família e o desgaste que está levando para Lages, está levando para Blumenau, está levando esse paciente para Florianópolis, podendo estar aqui no nosso hospital regional, no município do Rio do Sul, encostadinho aqui dos municípios, muito mais fácil para todo mundo. É verdade. Governador do Estado, produz deputado, senador da República, deputado estadual, federal, presidente de Ceres, casal, essa coisa toda. Meu Deus, dá um soco na mesa lá na República, nessa República. Essa República que não está manchada, né? Não está manchada, claro. Ah, não, me desculpa, Maneca, mas... Não, essa é a realidade hoje, Neri. Assim, uma obra bonita, quem visitou a obra sabe da qualidade que a obra foi feita, sabe do esforço, sabe que nós estamos com equipe definida, com equipamentos adquiridos, aguardando esse... E nós sabemos disso, nós somos aqui, nós sabemos. Aguardando para nós, Neri, esse simples detalhe, que é o que nós chamamos de credenciamento. Credenciamento nada mais é do que a assinatura do hospital com o governo federal, passando com o aval da prefeitura, porque é o gestor pleno da saúde, faltando apenas isso. Que está tudo pronto, né? Está tudo pronto, Neri. Está tudo pronto. Mas é só ver, Maneca, estimado. A UTI de Ibirama está pronta há 7, 8, 10 anos e não consegue entrar em funcionamento. Não consegue. Eu hoje estava numa reunião na ADR de Ibirama e brinquei com o secretário. Talvez a UTI de Ibirama está faltando alguém para benzer aquilo lá. Isso para ele com todas as letras. A minha água benta aqui, cuidado com o Para a gente dar uma benzida naquilo lá, porque, água benta. Porque aquilo lá vem ajudar e muito a saúde do Alto Vale como um todo, o próprio hospital regional. Porque é um reforço de UTI. Mas é evidente que é um reforço maravilhoso. Hoje nós temos cerca de 20 leitos de UTI aqui. 10 cardíacos e 10 UTI geral. Se nós tivermos mais lá, são 6 ou são 10 leitos, não me recordo o número lá, aquilo vem somar e ao invés de um paciente ser transferido, estar sendo transferido de helicóptero ou de carro nessa BR para um outro hospital, vai estar aqui pertinho. Ó, você falou de UTI, né? Nós estamos falando de UTI. Como eu estive lá no
no domingo próximo, passado, conversando com o doutor Paulo José Cunha. Eu fui lá, ele como médico, eu não fui lá de São Paulo como vice-prefeito. Mas, enfim, a gente falou um pouco também de política, claro, mas falou mais da saúde, do hospital. E eu vi a nossa UTI, a UTI cardíaca, na geral eu não cheguei porque ele estava atendendo lá. Meu Deus, o atendimento das enfermeiras, das pessoas, dos pacientes que estão lá. Rapaz, o nosso hospital, ele é muito, não é diferente, ele é muito diferenciado, baby. Se conhecer, se estiver lá dentro, tem gente que acompanhou a vida toda, desde o começo, desde a época do Cruzeiro. Eu nasci lá na época do Cruzeiro ainda. Mas, meu Deus, isso é uma coisa tão orgulhosa, uma coisa fantástica. Desculpa, mas o hospital tem que bater muita palma. O hospital é para quem teve isso tudo e quem vem tocando isso aí tudo. Com certeza o hospital é vida, é humanidade. Para ter uma ideia, nascem em média 200 crianças mês no nosso hospital regional, Neri. 200 partos por mês. Partos por mês? Por mês. Na maternidade. Isso é muita coisa, Neri. Maneca, nós vamos ao nosso intervalo e vamos voltar para o último bloco, e daí nós vamos falar do PET scan, que é um aparelho fantástico e talvez o nosso interior do Alto Vale já escutou falar. Eu também fui ver o aparelho agora, que entramos aí na internet, aqui na TV, então a gente começa a conhecer o PET scan, que é uma coisa diferenciada aí. Só que tudo envolve dinheiro. E vamos falar também dessa ampliação futura do nosso hospital. Mas tem o lema do hospital sempre foi uma questão de amor à vida, né? Sempre foi isso, desde o começo do hospital regional. Mas sem din-din, me desculpa, estimado, não há vida financeira que aguenta, né? Sem dinheiro não tem como, né? Neri, o hospital regional é primeiro, tem um déficit mensal isso, com toda a gestão de custos que se tem, da ordem de 250 a 300 mil reais mês, que são de serviços que nós temos que executar, porque o paciente chegou lá. Tem que ser atendido, né? Tem que ser atendido, mas não tem não tem contrato com o governo federal, que basicamente é o grande nosso prestador de serviço, para nós prestarmos esse serviço. Isso vai se acumulando mês. Tá. Como é que se administra isso? Um hospital com um déficit da ordem de 2 milhões ano, em média dá isso. O ano passado nós tivemos 2 reforços de caixa. Um reforço de caixa de uma emenda parlamentar do deputado Milton, da ordem de 700 mil reais, e o governador injetou, via Estado, 2 milhões de reais. Fechamos o ano. Este ano nós não conseguimos aporte, até esse momento, de 1 centavo extra sequer das receitas do hospital. Mas o déficit está lá para ser pago, né? O déficit está para ser pago. Tem que se pagar. Então, como é que o hospital está sobrevivendo hoje? Com o sistema financeiro. Com o crédito que a diretoria tem, com o crédito que o hospital tem, de estar todos em dia, de periodicamente estar buscando no mercado financeiro recursos para cumprir o seu compromisso. Para ser bem claro, financiamentos. Financiamentos. Dinheiro, vou buscar dinheiro em banco. Enfim. Sem dúvida, é isso, porque senão você tem que sobreviver, tem que manter, tem que pagar folha, tem que pagar fornecedores, tem tudo isso que você tem que manter, as despesas de hospitais, de luz, água, medicamentos, enfim, tudo isso. O hospital funciona 35 dias por ano, 24 horas por dia, tem que botar isso na cabeça. Todos os dias, Derei. E assim, chegou lá, tem que atender. Senão o promotor vai estar nos processando, mas não é isso a preocupação do processo. É aquela vida que precisa ser salva lá. É o lema do hospital. Precisa atender aquela saúde. Vai deixar de atender? Vai fechar pronto-socorro? Vai fazer isso? São decisões extremamente complexas nisso, porque mexe com a vida das pessoas, Neri. E no Alto Vale hoje, o principal pilar da saúde é o hospital regional. Tudo que é complexo cai aqui. Cai aqui. Tudo que é complexo cai aqui. 470, que causa um monte de mortes de acidente, tudo aqui, tudo urgência e emergência. Então, pessoal, ou nós temos a sensibilidade de entender que, e eu vou dizer um detalhe importante, Neri, nós somos basicamente dos maiores hospitais filantrópicos do Estado, o único que não recebe 1 centavo do Estado. Nós somos filantrópicos e não recebemos? Nada. Se você pegar o Santo Antônio de Blumenau, tem um convênio de 600 mil reais mês do hospital, do Estado para com o Hospital Regional. Santa Catarina, um convênio de igual valor. O Hospital Regional de Chapecó, 1.800.000 por mês. Nós não recebemos 1 centavo do Estado. E não tentamos isso? Não se consegue isso? As nossas forças políticas? Neri, tu não imagina a briga que se tem nisso. Tu não imagina a guerra que se tem da diferenciação de tratamento
entre um hospital regional de Rio do Sul e um hospital de Blumenau. Cita o Blumenau que está ali no nosso lado. Então nós estamos sendo relegados a segundo ou terceiro plano, pelos governantes, vamos dizer assim, pelos governantes. E todos, Neri. E todos. E todos. E todos, claro, todos. E não todos interessa. que passaram, Todos que e todos passaram que estão, e que estão aí. E que estão aí. Que não enxergam o Alto Vale como assim, porque olham para Ibirama, tem um hospital regional ali, e imaginam que a saúde pública aqui se faz em Ibirama. Não, se faz em Rio do Sul. Neri, quase todo mês nós recebemos uma carta do nosso amigo de Ibirama, lá, o diretor do hospital, dizendo o seguinte: Manuel, esse mês eu não tenho médico pediatra na minha escala. Vai cair tudo aí. Esse mês eu não tenho médico tal no pronto-socorro. Cai tudo regional, aqui. Claro. Então nós somos o suporte do Alto Vale inteiro, além de todas as nossas especialidades e tal. Sim, e o Estado não se representa nesse processo. É muito fácil você fazer saúde pública como gestão dos outros. Agora, nós temos que entender que nós, hospital, e nós, Estado, nós, Prefeitura e nós, União, são uma continuidade. Se não vem dinheiro do governo federal, e a tabela do SUS, Neri, quando você aqui deve ter atendido o deputado na época, o Caro Preso, ele disse, está 40% defasado, está 20 anos congelada. 20 anos É congelada. o melhor programa do mundo, o SUS, mas paga nhaca. A tabela do SUS está 20 anos congelada. E daí, e o hospital, temos que entender o seguinte: o hospital é um prestador de serviço. Ele não é um órgão assistencial. Nós prestamos serviço, alguém nos paga para prestar serviço. Ou a União, ou o Estado, ou a Prefeitura, claro. ou as pessoas particulares, que vão lá através de convênios ou pessoas particulares. Agora, se nós não termos esse entendimento disso, nosso hospital vai acabar lá na frente, e nós não pretendemos deixar isso, vai se tornar um hospital comum com todos os problemas dos outros. Como está por aí afora. Como está por aí afora. Hoje somos uma bela referência, mas daqui a pouco essa bola vai estourar, né? Não, Neri, se nós não tivermos o entendimento do Estado, principalmente de Santa Catarina, de que a saúde do Alto Vale passa pelo hospital regional e que nós precisamos ter aqui um convênio da ordem de 300 mil reais mês para nós fazermos saúde e complementar esse déficit que tem, como é que nós vamos sobreviver? Estimado, nós vamos ter que já, o nosso tempo estourou nesse bloco, eu sou obrigado a ir ao intervalo. Vou deixar uma perguntinha antes de nós mostrarmos ali o PET scan e a ampliação futura e a própria medicina que está vindo aí, já começou na nossa universidade, com relação também ao hospital, que eu acho que é importante, um assunto importante. Eu vou deixar uma perguntinha para no retorno você responder. Os municípios, que cai tudo aqui, esses municípios contribuem alguma coisa com a nossa unidade hospitalar, o Hospital Regional? Depois o nosso estimado Baby Felizardo. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão.